nosso profeta, né? Nosso irmão Branco, está dizendo: as pessoas de hoje agem como se nem mesmo crescem que há um Deus. O pessoal lá fora agem desta maneira. Você sabia disso? Elas agem assim. Agora eu não quero chamá-las de nécios, mas agem como se fossem. Por quê? Salmo 14, verso 1 diz: disseram os nécios no seu coração, não há Deus. Não se deveria chamar uma pessoa de nécio, porém elas certamente agem como se fosse. Por que não? Elas agem como se não houvesse Deus. Sua palavra é simplesmente ignorada. A palavra de Deus sendo ignorada, irmão Branco dizendo aqui. Veja aqui o outro dia, chamaram-me na sala para assistir. Billy Paul, eu creio, ou algum deles, tinha dito que havia um programa religioso na televisão. Nós não temos televisão. Nunca haverá uma em minha casa. Nunca. Mas havia uma. Se vocês as querem, isso depende de você. Porém, Deus me disse para não fazer isso. E quando nós mudamos para lá, eu aluguei desta amável irmã idosa ali. Ela tinha uma televisão que tinha de tela para ela alugar sua casa. E eu permiti que assistissem a um programa religioso, de modo que eles me chamaram, disseram que estava havendo uma apresentação de música evangélica. Olha aí. Isso é que é um bando de riques estranhos, lá atuando da maneira como faziam, chamando-se de cantores de música evangélica. Era uma desonra a Jesus Cristo, ao ver a maneira como estavam se comportando, requebrando-se, e estes cortes de cabelo, a moda dos hippies e tudo mais, você sabe. Isto simplesmente parecia que era uma zombaria. Coisa terrível, né? Isso é bom a gente guardar. Eu gosto de armazenar coisas lá no fundo do coração, para ficar meditando, né? Pensando nisso, nessas coisas que o profeta de Deus nos falou, escreveu, deixou tudo aqui, pregou, ficou tudo escrito para o nosso proveito. Quando eu fico pensando, gente, olha, eu não vou pregar, eu tenho que parar por aqui, senão eu vou acabar pregando. Mas essa coisa aí é terrível. Veja aí a posição de um verdadeiro cristão tocante a estas coisas lá de fora. Começando dessa televisão, nunca haverá uma em minha casa, o profeta disse. Nunca. Na minha também, nunca. Alguém tem mais um destaque aí? Tem um destaque de um. Esse mudou com hoje. Eu não tenho marcado. Perdi na scientífica, eu tive que conversar com o senhor. Porque a graça de Deus, se uma pessoa fazendo essa oração. Para
bem alto, você está sem microfone. Está em Tito, não lembro. Tito, capítulo 2. Porque a graça de Deus se manifestou trazendo salvação A todos os homens. E no pouco passado, eu estava vendo aqui a revelação dos 7 selos. Esse caso parágrafo aqui que chamamos de atenção. Todo crente que nasceu de novo, crente verdadeiro, está perfeito e absolutamente sem pecado diante de Deus. Ele não está confiando em suas obras, no sangue de Jesus, no qual sua confissão foi posta. A Bíblia diz que sim, está vendo? Quem é nascido de Deus não comete pecado, porque não pode pecar. Como se pode transformar um homem em pecador quando o cloro do sangue de Jesus Cristo está ele em Deus? Isso dissiparia o pecado e sem restar nada dele. Está vendo? Como pode aquele sangue puro de Cristo deixar o pecado passar por ali? Ele não pode. Aqui em Romanos, andando um pouquinho, Romanos capítulo 6, versículo 10, está escrito: pois quanto a ter morrido, de uma vez morreu para o pecado, mas quanto a viver, vive para Deus. E também em Romanos 8, capítulo 1, diz: portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Ali entra lá em Tito. O Senhor falou assim, trouxe salvação a todos os homens, mas tem um quê? Porque a graça de Deus se manifestou trazendo salvação a todos os homens, ensinando-nos que, renunciando toda impiedade, toda concupiscência mundana. Então, é isso aí, né? Eu vou dizer o que? Um destaquezinho. Ao toque de somente crer, nós vamos receber o pregador da noite. Senhor Deus eterno, Pai Todo-Poderoso, de graça e de misericórdia, aqui nós estamos mais uma vez reunidos na Tua presença, Senhor, debaixo do Teu santo e poderoso nome, debaixo da Tua potente e poderosa mão, debaixo do Teu cuidado, Senhor bendito, que como grandes asas se estende sobre cada um de nós, para nos dar a proteção que necessitamos, para nos dar a ajuda que necessitamos, Pai, para nos dar o abrigo do qual necessitamos também, Senhor. Pois Tu, Senhor, és a força da nossa vida, e sem Ti nós nada podemos, Pai. Por isso, Senhor, nos chegamos a Ti mais uma vez com fé. Bendito Deus, e que mais uma vez Tu nos abençoará neste lugar, Senhor, como sempre Tu tens feito, bendito Deus, a cada reunião. Assim, Senhor, nos ajuda mais uma vez. Por Tua graça e por Tua misericórdia, oramos, pedimos e Tudo entregamos a Ti, no santo e bendito nome, Senhor Jesus Cristo, Teu poderoso nome, para a Tua honra e Tua glória eterna, Senhor. Amém. Boa noite, irmãos. Que o Senhor continue abençoando ricamente a cada um. No santo e precioso nome do Senhor Jesus Cristo. Para mim é mais um grande privilégio
esta oportunidade que o Senhor me concede. Agradeço a Deus, primeiramente, por mais essa oportunidade. Agradeço ao precioso pastor Custódio pela sua confiança de me entregar o seu culto mais uma vez. E aos irmãos, pelo espírito de reverência, de santidade e adoração a Deus, porque o pregador sozinho não faz o culto. A igreja é um conjunto. Né? Se todos entrarmos no Espírito, o Espírito tomará a todos. Amém. E assim seremos todos abençoados. Então eu gostaria de convidar-nos a colocar de pé e lermos no livro de Apocalipse, capítulo 19, do verso 11 ao verso 16. Apocalipse 19, do 11 ao 16. Diz assim: E vi o céu aberto, e eis um cavalo branco, e o que estava sentado sobre ele chama-se Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. E os seus olhos eram como chama de fogo, e sobre a sua cabeça havia muitos diademas, e tinha um nome escrito que ninguém sabia, senão ele mesmo. E estava vestido de uma veste salpicada de sangue, e o nome pelo qual se chama é a Palavra de Deus. E seguiam-no os exércitos no céu, em cavalos brancos, e vestidos de linho fino, branco e puro. E da sua boca saía uma aguda espada, para ferir com ela as nações, e ele as regerá com vara de ferro. E ele mesmo é o que pisa o lagar do vinho, do furor e da ira do Deus Todo-Poderoso. E no vestido e na sua coxa tem escrito este nome: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Oremos mais uma vez. Senhor, nós temos lido, Senhor, a tua palavra. Mas como a tua própria palavra nos diz, Senhor, que a letra mata, mas o Espírito vivifica. Então nós carecemos, Pai bendito, de Ti, que Tu venhas mais uma vez, Senhor, e vivifiques para nós isto que lemos, Pai bendito, e tudo quanto meditaremos nesta noite, Pai, segundo a Tua direção. Ó Pai, eu nada sou, mesmo indigno sou de estar aqui neste lugar, Senhor, por mim mesmo. Mas Tu, Senhor bendito, por Sua graça, Senhor bendito, Tu me tem revestido com o poder do alto nesta hora, Senhor. Seja eu um vaso em Tuas mãos, Senhor. E não seja eu aqui, Senhor, mas Tu somente, Pai bendito, falando através do homem, Senhor, através do vaso, que em Tuas mãos se entrega neste momento, inteiramente, Senhor, para a Tua honra e para a Tua glória e para o benefício da Tua igreja, Senhor. No nome santo e bendito, Senhor Jesus Cristo. Mais uma vez oramos, pedimos e agradecemos. Amém. Podemos sentar. Eu estive meditando, já venho meditando já há um tempo. Eu faço assim, pastor Custódio. Eu leio assim diversas mensagens ao mesmo tempo, sabe? Tem uma que eu leio de madrugada em casa, período de oração, né? Levanto de madrugada para orar, aí acabo de orar e tem uma mensagem que eu estou lendo depois da oração na madrugada. Mas essa fica lá no meu lugarzinho de oração, onde eu oro de madrugada, então essa que eu leio lá. Outra, eu leio no período de meditação antes do culto, na igreja. Então, uma outra mensagem também, assim, vou lendo assim. E essa que eu estou lendo antes do culto na igreja é aquela mensagem da série das 7 eras da igreja, a visão de Patmos. Faz parte da série das 7 eras da igreja.
E ultimamente algo me tem chamado muita atenção nessa mensagem, né? O Espírito tem me chamado a atenção em alguns pontos. E como é costume nosso, né? Quando a gente lê as mensagens, a gente vai grifando, né? Os parágrafos que me chamam a atenção, os destaques, né? Creio que todos nós fazemos isso, né? É uma prática no nosso meio. E esses dias atrás eu estava ali no albergue, onde a gente tem tido culto lá com os irmãos, de 15 em 15 dias a gente está lá com eles. E eu preguei lá esses dias atrás, e a mensagem que Deus me pôs no coração não tinha nada a ver com essa daqui. Deus me pôs no coração ali naquele dia o desejo de falar sobre os tipos que o irmão Branham nos trouxe, né? Mostrando lá do Velho Testamento os tipos apontando para Cristo, para Jesus, né? Então, falando, né? Como eles nos trouxe de uma forma tão peculiar, né? A compreensão de coisas que a gente via lá no Velho Testamento, no passado, e nós olhávamos e víamos assim, meramente como uma história bíblica. E aí veio o profeta mostrando que aquela história aconteceu, e aquele detalhe aconteceu, apontando para algo que viria depois. Então isso é precioso. Então Deus me colocou no coração de pregar sobre isso, recentemente ali no albergue. Só que ali o tempo estava meio curto e eu acabei não conseguindo expressar ali para aqueles irmãos tudo que estava no meu coração acerca do assunto. Então eu pensei, a próxima oportunidade que eu tiver de pregar, eu vou pregar sobre isso. De novo. Né? Mas a coisa não é como a gente pensa. Não é. Não é, a coisa não é como a gente pensa. É Deus que está no comando. É Deus que está no comando. Então, quando o pastor Custódio me convidou para trazer a mensagem de hoje, aí você já logo sente o peso, né, de tal chamada. E aí você logo se põe na presença de Deus, para que Deus tome a direção. E então Deus me levou de volta à visão de Pátimas. Então, eu creio que é essa linha que nós vamos seguir. Eu anotei aqui alguns parágrafos. Então eu quero mais ler parágrafos da mensagem e meditarmos acerca dos parágrafos. E assim o Espírito nos conduzirá. Amém. Então, começando aqui no parágrafo 33, o profeta diz assim: em João capítulo 15, Jesus disse: eu sou a videira, vós sois os ramos. Ele é a videira principal que vem da raiz original, da semente original que tem a vida. Então vejam, é uma questão de semente. A vida está na semente. E a vida que é manifesta daquela semente, manifesta a vida que estava na semente, que é a origem. Né? Então por isso que o profeta está dizendo aqui, ele é a videira principal que vem da raiz original, da semente original que tem a vida. Agora, a videira, veja quão profundo é isso. A videira não porta fruto. São as ramas que fazem isso. São as ramas que dão fruto, são os galhos. Não é a videira, não é o tronco, não é a raiz. São os galhos. Os galhos somos nós. Amém. São as ramas que fazem isso.
Agora, veja isso. Você pode enxertar numa árvore cítrica, como a laranjeira, uma rama de cidra, uma de limão, e outras classes desta mesma variedade. E todas estas ramas prosperarão. Porém, aquelas ramas enxertadas não darão laranjas. Não, Senhor. A rama de limão dará limões. E a rama de cidra dará cidras. E assim por diante. Não obstante, essas ramas estão vivendo da vida da árvore. Porém, se daquela árvore procede outra rama de si mesma, esta será uma rama de laranjeira e dará laranjas. Cada uma produz conforme a vida que a originou. Rama de limão, limões de rama de cidra, cidras, ainda que estejam vivendo da laranjeira. Mas a rama de laranja continua produzindo laranjas. Continua produzindo o que estava na semente original. Por quê? Porque a vida na rama é a vida no tronco, e a vida no tronco são iguais. Entretanto, não é assim com as ramas enxertadas. Com as ramas enxertadas. Essas ramas enxertadas, sim, tinham seus princípios em outra classe de vida, de outras árvores, de outras raízes, de outras sementes. Seguramente elas darão fruto, porém não darão laranjas. Não podem, porque não são originais. Ele continua no 34 dizendo: assim é a igreja. A videira tem sido fendida e tem enxertado ramas. Tem enxertado ramas batistas, ramas metodistas, ramas presbiterianas e pentecostais. E aquelas ramas estão dando frutos. Frutos batistas, frutos metodistas, presbiteriano e pentecostal. Sementes denominacionais, das quais eles produzem seu fruto. Porém, se a videira chegar a produzir outra rama de si mesma, a rama será igual à videira. Graças a Deus. Será uma rama igual a que foi produzida no dia de Pentecostes. Aleluia! Falará em línguas, produzirá e terá poder e sinais do Cristo ressurreto. Por quê? Porque está vivendo por meio dos recursos naturais da própria videira. Note você, não foi enxertado. Note você, não foi enxertado na vinha, nasceu na vinha. E outras ramas que foram enxertadas somente podiam dar seu próprio fruto, porque não nasceram desta videira. Elas não sabem nada acerca da videira original, nem do fruto original, nem sequer podem conhecê-lo, porque não nasceram dali. Porém, se houvessem nascido da videira original, a mesma vida que estava na videira original, Jesus, haveria vindo através delas. Esse haveria manifestado através delas. João 14, 12. Na verdade vos digo que aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço, e as fará maiores do que estas, porque eu vou para o meu Pai. Denominações são dirigidas pelo homem, não podem ser nascidas de Deus, porque é o Espírito e não o homem quem dá a vida. E no 36 ele continua: quão admirável é pensar naquelas 7 lâmpadas, tomando vida e luz dos recursos daquele vaso principal, porque tinham suas mechas submergidas ali. Aqui estão representadas a cada um dos 7 mensageiros
enviados às igrejas. Sua vida está ardendo com o fogo do Espírito Santo. Sua mecha, vida, tem sido submergida em Cristo. Através daquela mecha, ele está extraindo a vida pura de Cristo e por meio da luz, por meio dela, dá a luz à igreja. Que classe de luz está dando? A mesma luz que estava na primeira lâmpada. E assim, recorrendo às eras, até o tempo presente do mensageiro do último dia, a mesma luz é manifesta através de uma vida que está escondida com Cristo em Deus. É uma questão de semente. A mensagem que nós ouvimos, que nós cremos, porta esta mesma semente. Amém. A mesma semente que foi plantada lá no dia de Pentecostes, que começou a crescer ali com Paulo na primeira era, e veio passando de era em era, que foi massacrada, que foi pisada, que foi perseguida, nas eras que se passaram, essa mesma semente, ainda que muitos ramos tenham sido enxertados na árvore original, de lá para cá, ramos que têm produzido denominações, que têm produzido sistemas religiosos, estão aí dando seus frutos, porém a rama original se manifestou novamente. Porque a árvore desta vida não morreu. A árvore que Deus plantou no dia de Pentecostes não morreu. Ela chegou a ficar apenas com poucos galhos, cheia de enxertos. Mas a vida continuava ali, e desta vida nasceu ramos novos que estão dando fruto da mesma vida que estava ali, que Deus plantou. Aleluia! A vida original. Glória a Deus. Por isso nós estamos aqui, amados e queridos irmãos. Este foi um dos pontos aos quais Deus me chamou muita atenção nesta mensagem. Porém, nós vamos seguir aqui no parágrafo 55. O profeta falando acerca da condição do mundo, acerca de tudo que foi dito e de tudo que foi predito no grande livro de profecias que nós temos na Bíblia, chamado Apocalipse. E quando ele então falando acerca dos pés de bronze do Senhor Jesus, ele toma exatamente as escrituras que nós lemos. E após ler as escrituras e fazer alguns comentários, no parágrafo 55 ele diz assim: porém, algum dia aqueles pés de bronze pousarão sobre a terra, e ele será o juiz da terra, e com perfeição e retidão julgará toda a humanidade, e não haverá maneira de escapar deste juízo. Não haverá mudança daquele juízo, nem tampouco haverá abrandamento. Aquele que é injusto será injusto ainda. Aquele que é sujo será sujo ainda. O ser imutável não mudará então, porque nunca o tem feito e nunca o fará. Aqueles pés de bronze destruirão ao inimigo, destruirão ao anticristo, à besta e à imagem, e a todo aquele que for abominável à sua vista. Ele destruirá os sistemas eclesiásticos que têm tomado seu nome somente para corromper seu brilho,
e os destruirá juntamente com o anticristo. Quer dizer, as ramas enxertadas serão todas tiradas. As ramas enxertadas que estão aí dando seus frutos, e estão se alegrando, usando o nome do Senhor Jesus Cristo, falando em nome do Senhor Jesus Cristo, mas negando a eficácia do seu poder. Esses enfrentarão um grande juízo de Deus e serão todos arrancados e lançados ao fogo. Todos os perversos e ateus, os agnósticos, os modernistas e os liberais estarão ali. A morte, o inferno e a tumba estarão ali. Sim, estarão. Porque quando ele vier, os livros serão abertos. Então é quando aparecerá a igreja romana, as 5 virgens nécias, ele separará as ovelhas dos cabritos. Quando ele vier, tomará posse do reino, porque lhe pertence, e com ele virão os milhares de milhares, sua noiva. Amém. Que vem para assistir-lhe. Glória, é agora ou nunca. Adverte o profeta. Meu irmão, minha irmã, ouça a advertência do profeta. Glória, é agora ou nunca. Arrependam-se antes que seja demasiadamente tarde. Desperte dentre os mortos e busquem a Deus para serem cheios do seu Espírito, ou perderão a vida eterna. Façam-no hoje, enquanto há tempo. É hora que a gente vê o profeta entrando em desespero. Em desespero. E tomando advertência. Advertindo. Porque veja, embora que aqui nós estamos nos referindo aos sistemas eclesiásticos aí fora, mas irmão, irmã, o tempo e a hora é agora de nós estarmos constantemente, dia a dia, fazendo um exame de nós mesmos, para sabermos e termos a real e perfeita convicção que nós estamos manifestando a vida real e verdadeira da semente original. Porque se, como as denominações, que não tem culpa nenhuma de ter em si a semente que não é original, que culpa tem um denominacional de ser denominacional, de não ter sido eleito por Deus para conhecer e receber esta mensagem? Nós podemos julgar a cada um deles? Não. Porque na verdade é uma questão de eleição, nós sabemos disso. Até mesmo o faraó foi eleito para ser faraó, para sofrer sobre si o peso da mão de Deus. Judas foi eleito para ser Judas. E cada um carrega em si a sua eleição, seja ela boa ou ruim. Então, olhando por este prisma, que culpa tem? Agora, a questão não é questão de culpa, é questão de semente. Verdade. É questão de semente. Culpado ou não. Porque pode, muitas vezes, um filho de Deus se encontrar numa situação em que ele é culpado. Em que ele realmente é culpado, porque ele errou. Porque é homem, é mulher, é humano, é carne. E nós estamos na carne. A carne é o corpo do pecado. Nós ouvimos ainda há pouco o pastor Custódio dizendo
que a alma de um eleito não peca. Que um cristão eleito verdadeiro não peca. Por que não peca? Nós ouvimos o irmão Brando dizer que peca 1000 vezes por dia. Olha, que contradição é essa? Como que um cristão não peca e um profeta de Deus dizendo que peca 1000 vezes por dia? Por quê? Porque quem está pecando, quem está errando, miserável homem que sou, é este homem aqui, matéria, carne, é o ser humano. Agora, o que está dentro? O que está dentro? A alma, a essência do ser humano, que é o que está dentro, que é o que está no coração, este veio de Deus, este veio da semente original, e este não peca, porque veio de Deus, é parte de Deus, e Deus não peca. Aleluia! Glória a Deus! É isso aí que é a essência da revelação desta mensagem. Nós conhecermos que somos semente de Deus. Então nós temos que fazer um exame diário. Estou eu manifestando a semente de Deus que está em mim? Estou eu vivendo verdadeiramente esta mensagem como Deus me deu a graça maravilhosa de conhecê-la? Ou estou eu aqui ocupando esses lugares como estão lá os denominacionais acertados nos seus lugares? É uma questão muito séria a pensarmos, meditarmos. E como? E que o Espírito verdadeiramente possa nos convencer, se estivermos encarando esta mensagem da forma errada. Que o Espírito possa nos mostrar e nos convencer, porque como o profeta pregou a mensagem, convencidos, então preocupados. E preocupados, então nos pomos a trabalhar para mudar o quadro. Porque agora é a hora, agora é o tempo, agora é o dia de conhecermos quem somos e de tomarmos a nossa posição. Amém. Amém. Porque Deus nos quer numa real e verdadeira adoração, porque Ele nos tem dado a palavra da verdade. E a palavra da verdade nos liberta. Nos liberta de quê? Nos liberta das nossas próprias, dos nossos próprios pensamentos, das nossas próprias concepções, dos nossos próprios erros, dos nossos próprios eu acho, eu sei, eu penso assim. Eu acho que isso não tem problema. Eu acho que isso pode. Agora, se você deixa o Espírito verdadeiramente tomar o seu lugar no seu coração e a verdade brilhar diante dos teus olhos, e não há outra verdade hoje na terra. Amém. Fora dessa mensagem. Porque a mensagem do profeta é a Bíblia. E o que o profeta pregou, irmãos, vejam o que Deus tem feito neste país. O profeta pregou por volta de 1.300 e poucas mensagens, não lembro agora o número exato. No Brasil, nós temos traduzidos em português, se eu não me engano, são menos de 400. São 300 e pouco. E com essas 300 e poucas mensagens, que é menos da metade do que o profeta pregou, na sua totalidade, vejam o que Deus fez nesse país. Então Deus não precisa de muita coisa, não. Deus não precisa. Uma série incompleta das 7 eras, Deus despertou
o coração do pastor Joaquim e olha o resultado que nós temos no país hoje. Agora, o que precisa? Corações sinceros. Precisa entrega. Precisa abraçar isso de coração, reconhecer que isso verdadeiramente é de Deus. É verdadeiramente a semente original sendo manifesta de novo. A semente original, o galho que vem da própria árvore, que não é um enxerto, mas é a semente original, dando fruto original novamente. E que você, meu irmão, minha irmã, é um destes frutos. Amém. Glória a Deus. Amém. Você nasceu nesta árvore original. Então os frutos que você tem que produzir são frutos originais. Amém. Olha, quantos galhos originais nós temos querendo dar fruto que não é original. Deus nos ajude a tomar essa mensagem como ela verdadeiramente é. No parágrafo 65 ele diz assim: então continua relatando como é que Deus vai julgar aos homens. Aqui está, nos versos 5 ao 17, o coração duro e impenitente será julgado. Veja, coração duro e impenitente. Ele que ouve e nunca dá ouvido. As obras serão julgadas. Os motivos serão julgados. Não haverá acepção de pessoas perante Deus, mas tudo será julgado por esta palavra. Tudo será julgado por esta palavra. Cada culto, cada pregação ungida, que Deus ungiu o pregador, e que nós nos assentamos e ouvimos, irmão e irmã, se naquele dia nós não estivermos do lado do que estão julgando, nós estaremos assentados sendo julgados. Porque a noiva tem este privilégio. A noiva é julgada agora. A noiva é julgada agora para não sofrer o juízo depois. Porque no julgamento da noiva, que é sofrido agora, há misericórdia, há graça. Deus nos ajuda